Amado Imortal, Volume 3. Inimigo Sombrio, de Kate Tiernan. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 10. Há livros escritos sobre a história conhecida dos imortais. De tempos em tempos, um surge em algum leilão de livros raros, sendo tratado como um trabalho fascinante de ficção. É de conhecimento geral que vários livros estão em bibliotecas escondidas em alguns dos monastérios mais antigos do mundo. Dizem que os monges sabem que é tudo verdade, mas vão ficar calados até descobrirem como nos encaixamos na existência de Deus, no que acontece após a morte, na salvação e tudo mais. Nós só estamos, esperando nos avisarem. Ao longo dos séculos, vi livros escritos por imortais. É claro que há muitos imortais escrevendo os best-sellers atuais, livros de culinária, livros infantis, etc. Não vou revelar nomes, embora você fosse reconhecê-los, sem dúvida alguma. Mas estou falando de livros sobre imortais. Eu mesma jamais li um autor imortal. Fazia parte do plano de manter a cabeça enfiada na areia, o qual segui por tanto tempo. Mas isso acabou. A nova e alerta Anastasia estava encolhida naquela manhã no escritório, lendo um volume pesado de título The House of Moorcroft. Era de 1679, mal impresso, lindamente encadernado em couro e alto relevo decorado com folhas de ouro. Eu estava lendo o texto e desejando que o curioso costume da ortografia padronizada tivesse tido início centenas de anos antes. Depois que passei os olhos pela entediante e obsessiva história dos ilustres Moorcroft, um dos quais conheci no final do século XVIII, o tédio em pessoa. O livro ficou mais interessante e passou a abordar a história mais geral dos imortais. Aquele cara, Sir Thomas Moorcroft, alegava ter acompanhado a trajetória da família até 2000 anos antes. Mas é claro que os primeiros registros eram histórias orais passadas por gerações durante séculos. Quem já brincou de telefone sem fio vai entender meu ceticismo em acreditar que aquelas histórias chegavam remotamente perto da verdade. Mas Thomas incluiu muitos de seus encontros com outros imortais e contou o que sabia sobre certas famílias e indivíduos. Tentou ser um verdadeiro historiador, o que era interessante, apesar de difícil. Eu me perguntava até onde no passado ia minha história, o quanto meus pais sabiam sobre o passado deles. Meu pai tivera uma biblioteca, uma raridade na época, mas apropriada para o rei local. Todos os livros pegaram fogo e viraram cinzas no incêndio provocado por Eric, o derramador de sangue, claro. Será que algum daqueles livros era sobre a saga da minha família? Ou o diário do meu pai? Se ao menos houvesse alguma maneira, alguma outra fonte a partir da qual pudesse descobrir de onde minha família tinha vindo, o que tinha feito. Quando minha cabeça começou a doer, até o momento, eu tinha encontrado 7 maneiras diferentes de escrever a palavra Chronicle. Marquei a página com um papel de bala e voltei a atenção para um livro sobre cristais. Embora meu interesse em cristais e pedras preciosas aumente quando estão juntos com o ouro e são usados com o intuito de me enfeitar, eles são intrigantes por si só. Afinal, este planeta é composto basicamente de terra e água. Mas, em todo o mundo, eventos físicos transformam parte da Terra em incríveis formações cristalinas de todas as cores possíveis. A humanidade sempre atribuiu importância especial a essas pedras incomuns. E, agora, o conhecimento e o interesse por elas podem facilmente preencher anos ou décadas de estudo, para o qual, você sabe, não estava disposta a me candidatar. Mas fiquei perfeitamente feliz em folhear alguns daqueles livros, olhar as belas imagens e absorver as informações mais pertinentes. Vejamos o sal, por exemplo. Desde o começo dos tempos, é considerado sagrado por uma quantidade de... A porta da sala se abriu, mas eu estava ocupada anotando e queria continuar assim tempo o suficiente para que quem tivesse entrado me visse ocupada fazendo anotações. E então levantei a cabeça,
pronta para apreciar o sentimento virtuoso de ser encontrada estudando sozinha, mas dei de cara com Joshua. Ele parecia mais descansado e vestia roupas limpas. O cabelo estava molhado do banho. Ainda não parecia civilizado, como outra pessoa que conheço. Deixou a porta aberta depois de entrar e me observou com os marmorizados olhos castanho claros. Depois olhou para as janelas cobertas por tábuas. Rain também sempre fazia isso. Examinava qualquer cômodo em que entrasse. Demorei um tempo para entender por quê. Ele era incapaz de não planejar rotas de fuga, caso uma horda rival partisse para cima dele sem aviso prévio. Ali, no oeste de Massachusetts dos dias de hoje. O que você quer? Perguntei, disparando o primeiro ataque. Asher disse que eu poderia dar uma olhada nos livros dele. A voz de Joshua era baixa e regular, não rouca e arruinada como a de Jess, mas nem um pouco perto dos tons modulados e sofisticados dos irmãos. Balancei a mão na direção das estantes baixas nas laterais das molduras das janelas. Leia até cansar. Ele se movia da mesma forma que Rain, com uma graça animal controlada e um poder implícito. Eu tinha visto Rain em ação como saqueador havia centenas de anos. Ele era apavorante, sedento por sangue, violento. Ele e o clã foram a desgraça dos países do norte durante várias das minhas vidas, até eu me mudar para o sul, longe o bastante, fora do alcance. Ainda era estranho para mim vê-lo como o Rain de hoje, o professor de espada que brincava com filhotes de cachorro e tirava leite de vaca, o mestre dos beijos e ladrão de corações que eu tinha passado a conhecer um pouco melhor. Mas ali estava Joshua. Claro que não era um invasor do norte ou um viking, mas tinha todas as qualidades guerreiras que eu reconhecia num viking. Ali, por minha causa. O que eu quis dizer era, o que quer comigo? Falei para as costas largas dele, onde o suéter marrom avermelhado se esticou nos ombros quando ele se ajoelhou para olhar uma prateleira mais baixa. Ele pegou um livro grosso da estante, folheou algumas páginas e foi se sentar à minha mesa, na cadeira em frente. É sério isso? Perguntei. Você vai se sentar aqui e fingir que está lendo, bem na minha frente, e eu não vou desconfiar de nada, certo? É isso mesmo? Seu olhar tranquilo teria me afetado se eu não fosse casca grossa, que nem um rinoceronte. River disse que você blefava muito. Quê? Não, ela não disse. Eu não blefo. É claro que eu blefava o tempo todo, mas não podia acreditar que River contava isso para todo mundo. Otávio disse que você era tagarela e irritante, que nem um chihuahua. Fiquei furiosa. Primeiro, chihuahuas são incrivelmente fofos e muito injustiçados na cultura moderna, em minha opinião. Bem, Otávio é um falastrão pomposo e só, e nem venha me falar das pérolas de sabedoria de Daniel. Joshua abriu o livro de Escher na parte de feitiços herbais e começou a ler. Não acreditei nem por um segundo que ele realmente estava ali para isso, mas respirei fundo e me concentrei na página sobre rubis enquanto me recompunha. Nós dois erguemos o olhar quando Bryn passou pela porta arrastando um aspirador, mas só eu a vi se inclinar de volta na entrada e fazer uma expressão de quem dizia «Ai, meu Deus!», balançando a mão como se Joshua fosse demais. Em seguida, ela encostou a mão na testa e fingiu cair desmaiada. Daniel já era coisa do passado, com certeza, mas eu não fazia ideia do que ela via em Joshua. As maiores qualidades dele eram as que eu achava menos atraentes em Rain. Falando do diabo... Então, de onde você conhece Rain? Perguntei. A cor dos olhos de Joshua era como óleo na água, mudando e se transformando, verdes e castanhos e de um tom escuro de cinza azulado. Irritantes e nem um pouco atraentes como, digamos, olhos de um tom dourado escuro, o ouro de um tesouro enterrado, do meu próprio amuleto. De onde você o conhece? Indagou ele, como uma criança do 2º ano. O pai dele matou minha família e botou fogo no nosso castelo. Respondi, com voz firme. Minha mãe matou o irmão dele e provocou a morte do pai.
2 irmãos e 7 dos homens que trabalhavam para ele. Sua vez. Os olhos dele brilharam de surpresa. E ele olhou para mim ainda mais profundamente. Retribuiu o olhar com determinação. Por dentro, minha respiração tinha se acelerado com meu coração, como sempre acontecia quando me aproximava de qualquer lembrança da minha família. Mas queria chocar Joshua. Queria chegar ao centro daquela situação e colocar tudo em perspectiva. Rain e eu estivemos em lados opostos em várias batalhas, disse Joshua lentamente. Eu era mercenário, e ele também. Ah, um mercenário! Soldado de aluguel! Que surpresa! Espere, aguente aí. Deixe-me ver se entendi direito. Falei. Vocês estavam brigando por dinheiro, lutando em batalhas que nem eram as de vocês, e em lados opostos, e agora, muito tempo depois, vão ser babacas um com o outro? As guerras não eram nem de vocês, nem era para defender as próprias famílias, nem nada. Vocês estavam lá por dinheiro, mas você está certo e ele completamente errado, e vice-versa. Joshua me encarou com um olhar pétreo. Ah, meu Deus, vocês são tão imbecis. Esfreguei os olhos e afastei do rosto a franja comprida demais. Uns tremendos idiotas. Pare de falar comigo, meu Deus. Balancei a cabeça e voltei a me concentrar no livro, as palavras parecendo nadar na página enquanto eu piscava com irritação. Joshua se remexeu na cadeira, pegou outro livro e passou minutos me observando, o que eu conseguia sentir tanto como uma lacraia na pele. Mas não direcionei o olhar para ele sequer uma vez. Em vez disso, anotei alguns feitiços de proteção que usavam cristais e fiz uma lista com aqueles que eu torcia para encontrar no depósito. Achei uma longa seção sobre pedras da lua, que eu considerava minha pedra. Foi a pedra da minha mãe também, talvez a pedra da nossa família havia séculos, outra coisa que eu jamais saberia. Enquanto eu lia sobre rituais diferentes que usavam pedras da lua, as palavras de River sobre ter um projeto maior voltaram à minha mente. Eu não havia pensado em nada. Mal conseguia me vestir e me alimentar. Imagine assumir uma coisa maior. Antigamente, eu tinha a maior disposição de tomar a frente, de ganhar dinheiro. A maior parte dos empreendimentos a que me dediquei foi bem-sucedida. Minha loja de rendas em Nápoles, minhas décadas como ladra, minhas peripécias como baronesa do petróleo no Texas, mas o último projeto de verdade que tive fora há 150 anos, durante a Corrida do Ouro da Califórnia. Se você não estava vivo durante a Corrida do Ouro, acho que não tem como entender. Foi mesmo uma febre que dominou o mundo. Eu estava na França quando os jornais começaram a ficar cheios de histórias sobre rios de ouro na Califórnia. Logo em seguida, vieram reportagens sobre a Califórnia estar se tornando parte dos Estados Unidos, coincidentemente. Bem, estava a fim de uma aventura, então peguei um navio em Nova York, depois um trem para o mais longe ao oeste que pudesse ir. Então entrei em uma pitoresca caravana de carroças das quais você deve ter ouvido falar e segui para a Califórnia. Quando saímos de Ohio, a viagem levou 4 meses. Nas 52 carroças, havia 3 mulheres e eu era a única solteira. Mas tinha dinheiro suficiente para comprar cavalos fortes, uma carroça bem feita com cobertura de lona e vários suprimentos práticos. Por exemplo, um grande pastor alemão e um monte de armas. No final da viagem, só tinham sobrado 15 carruagens. Mais de 30 pessoas morreram. Passamos por incontáveis pertences descartados, cavalos, bois e vacas mortos, carroças quebradas, restos humanos que não tiveram tempo de enterrar. Quando chegamos a Sacramento, eu pesava uns 40 quilos. Não tomava banho havia muito tempo, e meus 3 vestidos eram praticamente farrapos. Mas minha carga estava intacta, meus cavalos estavam vivos, e meu cachorro, Heinz, tinha provado que seu peso valia. Haha, ouro. Eu me estabeleci no norte de Sacramento, em uma comunidade carente chamada Hastings Bore.
Assim que cheguei ali, a Hastings-Bar consistia em 10 barracas de lona com 4 homens cada. Em 3 meses, se tornou uma cidade de quase 12.000 pessoas, com mais centenas chegando diariamente. Eu digo pessoas, mas eram quase todos homens, na verdade. Não havia força policial, nem tribunal ou lei, exceto pelo que os moradores organizavam. Das 12.000 pessoas, só umas 500 não moravam em barracas durante o inverno e o verão. As casas e os prédios existentes tinham sido construídos apressadamente por homens que só pensavam em ouro a cada tábua que serravam e a cada prego que pregavam. Mas meu estabelecimento seguia bem firme. Meu nome era Charity Temple, e eu disse para todo mundo que era viúva. Tinha uma combinação de hotel e bordel e, em 18 meses, ganhei quase US$ 1 milhão, em dinheiro de 1805. Aquele foi um projeto bem-sucedido, muito maior que eu. Dei um pequeno sorriso ao lembrar como apontei o rifle para um pretenso ladrão. A expressão no rosto dele foi impagável. Quando me dei conta de que Joshua ainda estava sentado à minha frente, os olhos perfurando minha testa. "O que você quer?" Perguntei, irritada. "Quero que você deixe minha irmã em paz." Calor e perigo pareciam emanar dele. Franzi a testa. "Que tal todos concordarmos que River já é adulta e pode decidir por si mesma? Que tal se você fosse embora daqui e nunca mais retornasse? Que tal voltar correndo para seu mestre e contar que ele tem uma luta maior pela frente que jamais poderia imaginar? Se eu fosse uma pessoa normal, acharia a careta assustadora e a ameaça velada intimidante, mas, depois de passar por inúmeras guerras, fome e ataques, é preciso mais que uma cara feia para me intimidar. Sabe, um dia vai bater um vento e seu rosto vai congelar e ficar assim para sempre." Falei, parecendo entediada, e fiquei de pé. "E aí, meu amigo, sua carreira de gigolô já era." Saí da sala enquanto ele ainda procurava as palavras. Eu precisava me mexer. O sol lá fora estava tentando brilhar com mais força, mas ali, em River's Edge, havia uma cara feia para qualquer lugar que eu me virasse. Sem perguntar a ninguém, peguei a chave de um dos carros da fazenda, o carrinho que eu tinha comprado deu perda total, e dirigi até a cidade. Até nossa grande e agitada cidade, sabe? A de uma rua só, de luzes intensas e animação louca. Estacionei na frente do Early's e apoiei a cabeça nas mãos em cima do volante, tentando não me sentir patética e falhando. Falhando até naquilo, triste demais. Estava na hora de uns doces. O Early's era uma loja grande e antiga, com a mesma vitrine laminada do Pixans que ficava de um lado, e das lojas menores, como o da farmácia McIntyre, do outro. Early's vendia roupas, nada bonitas, só práticas, ração animal, livros, revistas, mas não tinha um lugar confortável para sentar e ler. Doces, caiaques, sapatos, nada bonitos. Sementes, ferragens de jardinagem, praticamente qualquer coisa que alguma pessoa por ali poderia querer ou precisar, a não ser que fosse eu. Eu ia lá regularmente com listas de compras que tinham me dado ou para comprar coisas para mim, para fazer estoque de revistas baratas de fofocas e doces. Enquanto eu observava o corredor de gostosuras, reparei que corações e cupidos estavam por toda parte. Que dia era? Andei até a estante dos jornais e olhei a data. 7 de fevereiro. Então o dia dos namorados estava chegando a toda velocidade. Mas, sabe, essas coisas eram muito baratas e típicas. Não havia nada de interessante nem de artístico ou feito em casa. Será que alguém da cidade iria querer comprar coisas como aquelas? A cidade precisava de uma lojinha com objetos de artesanato para tricoteiros ambiciosos, artistas de scrapbook ou qualquer coisa que as pessoas fizessem para se ocupar. Enquanto eu olhava os produtos, pensei em Dre. Não havia desde antes de partir para Boston. Ela havia ficado fula da vida comigo.
Eu estava brava por tê-la flagrado furtando coisas do Earlys quando me convencera de que a Santa Anastasia a estava ajudando a virar a página. De qualquer modo, imaginei se ela estaria bem, se ainda estava morando com aquela família infeliz ou se tinha conseguido sair da cidade como falei para ela fazer. E, como eu estava ali e Meriwether pelo menos não me odiava, decidi fazer uma visita. Olhei para o relógio. Já passava das 17 horas, então ela devia estar no trabalho. O sino acima da porta da McIntyres tocou quando entrei. Ouvi o velho Mac falando nos fundos, mas andei em silêncio pelos corredores até encontrar Meriwether, que estava conversando com um garoto. O menino estava de costas para mim, mas, pela expressão de Meriwether, percebi que ele não estava perguntando onde ficava o talco antisséptico. Ela estava sorrindo e com as bochechas coradas, falando bem baixo. Quando ela olhou para mim, fiz sinal de positivo. Naquele momento, o garoto olhou para baixo e Meriwether moveu os lábios e disse Lowell silenciosamente. Lowell era o garoto de quem ela gostava, que a tinha levado para o baile de Ano Novo, aquele que Dre e os amigos invadiram e estragaram. Dei um grande sorriso em resposta, me afastei em silêncio e saí da loja. Meu coração estava aliviado pelo romance fluorescente de Meriwether. Eu era tão coração mole, só que não, mas era divertido mesmo assim. Eu estava abrindo a porta do carro quando bati os olhos de novo nas lojas abandonadas. Deixei o saco de doces no banco da frente e atravessei a rua. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, concluindo o capítulo 10. E tô muito feliz que a Meriwether apareceu, eu já queria logo dizer isso. Tava preocupada com ela, com o pai dela, né, o que tinha acontecido depois das coisas do último livro. E tô muito feliz que eles apareceram desde o capítulo anterior, eu acho. Eu não consegui fazer a parte dos comentários, mas voltei pra esse. Não sei se os comentários vão ser uma coisa que eu vou fazer no final de todos os capítulos, mas estou aqui hoje. E aí, algumas coisas interessantes, né, que aconteceram nesse capítulo. Primeiro, começou falando sobre imortais que escreviam livros. Eu achei muito interessante, né? Traz aquela coisa da... Eu esqueci o nome. Metalinguagem, eu acho. Que é quando algo... Basicamente, é quando algo fala de si mesmo. Então, aqui a gente tem... O capítulo começa falando sobre autores imortais que escrevem sobre livros imortais como se fosse, mas todo mundo interpreta que é uma ficção, ou como se fosse uma ficção. Daí, tipo, é um livro sobre imortais que a autora fala que tem autores que escrevem sobre imortais. Que existem autores imortais que escrevem sobre imortais. Então, eu acho isso bem interessante. Acho que enriquece muito as histórias, quando dentro da ficção, a ficção entra dentro da ficção. Acho que é tipo isso. Outra coisa interessante, né, que aconteceu também no último capítulo foi a chegada do Joshua. Parece que ele chegou meio sujo, né, também. Onde é que esse homem tava, gente? Chegou parecendo um mendigo. O que será que aconteceu com ele? Tava preso em algum lugar? Tava morando no meio da floresta, embaixo de uma pedra? Que isso? E aí, enfim, né, ele chegou aqui e, obviamente, ele quer expulsar a Anastasia de lá, como todos os outros irmãos dela. E eu só acho meio estranho. Tipo assim, eles ficam só ameaçando ela, né? Ah, vai embora, saia da vida da minha irmã, saia da casa dela, quem é o seu mestre? E tipo assim, eles são tão fortes, né? Por que eles não botam logo ela pra fora? Eu acho interessante isso. Não sei se é porque a autora quis ou pra mostrar a autoridade da própria River, né? Tipo assim, apesar de
eles terem medo os irmãos da River terem medo pela River, acharem que ela não tá em segurança, que a Anastasia é um perigo, eles ainda assim meio que não passam pela autoridade dela, né? Mas ainda assim eles ficam enchendo o saco da Anastasia, tadinha. Agora também o capítulo fechou com a Anastasia olhando para as lojas abandonadas, que ela falou no capítulo anterior, e ela atravessando a rua. E também tem uma parte que ela fala sobre tá perto dos dias dos namorados e não tem coisas que são feitas por artistas, né? Coisas manuais, como é o nome, meu Deus? Artesanato, né? Que não tem nas lojas, são coisas mais industrializadas, né? E aí ela falou que sente falta desse tipo de coisa. E ela também falou que não tem esse tipo de loja na cidade. E ela também lembrou do que a River falou, que ela tinha que começar um projeto. E aí nesse capítulo ela até relata alguns projetos que ela teve, inclusive esse projeto que ela era dona de um hotel/bordel. Né? Então ela era cafetina. Sim, gente. Eu acho, né? Ela não falou eu era cafetina, mas ela falou que tinha um bordel. Enfim. E aí eu acho que ela vai atrás de criar uma lojinha pra ela. Talvez alguém de River's Edge, porque ela não vai conseguir administrar a loja sozinha, será? Ou talvez ela encontre alguém da cidade, né? Talvez a Meriwether vá trabalhar com ela. Ou a Dre, né? A Dre também não sentia mais falado da Dre. E ela falou que não vê a Dre desde que voltou de Boston. E é isso, talvez ela faça novos amigos, talvez entrem novos personagens, pelo menos humanos, né, pra trabalhar com ela. Ou talvez a Dre. Não sei, talvez eu fiquei pensando, imagina se a Dre conseguiu sair da cidade e... Não lembro, será que ela falou que queria ser atriz? Não lembro. Da onde foi que eu tirei isso? Que a Dre falou que queria ir pra Nova York, sei lá, Hollywood, ser atriz. Hollywood é em Los Angeles, né? Não sei. Enfim. E tô ansiosa pra ver esse novo empreendimento dela. Parece que dessa vez não vai ser um empreendimento pro mal, né? Vai ser algo legal. E de que forma, quando a River falou que ela tinha que abrir esse tipo de empreendimento, eu fiquei pensando de que forma isso iria ajudar ela. Talvez seja a questão da responsabilidade, né? Ter mais responsabilidade com as coisas. Porque abrir um negócio é algo bem difícil, né? Ainda mais se você tiver que comandar sozinha. Enfim, tô ansiosa por isso. Tô feliz pela Meriwether. Encontrou o amor. O pai dela parece que... O pai dela, né, também. O Sr. McIntyre. Tá todo de gracinha lá com a colega de escola dele. Espero que acabe tudo bem. Enfim, estou ansiosa pelas cenas dos próximos capítulos. E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!